Todos os anos, o mundo para. Feriados são decretados. Mesas são preparadas. Chocolate é vendido aos milhões. E a palavra Páscoa aparece em todo lugar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que a maioria nunca responde com honestidade. Você realmente sabe o que é a Páscoa? Não a versão resumida que te ensinaram na escola. Não a tradição dos ovos e dos coelhos, mas a verdade. A verdade que está escondida debaixo de séculos de tradição. E que quando você entende de verdade, muda tudo. Porque a Páscoa não começou com chocolate. Ela começou com sangue. Recua no tempo. Mais de 3.000 anos atrás, um povo inteiro, escravizado. Gerações nascendo, vivendo e morrendo em cativeiro no Egito, sem voz, sem direitos, sem futuro visível. Homens curvados sob o peso de pedras que nunca seriam deles. Mulheres vendo seus filhos crescerem sem liberdade. Um povo que havia esquecido como era ser livre. Mas havia um Deus que não havia esquecido deles. E em determinado momento da história, esse Deus decidiu intervir. 10 pragas devastaram o Egito. Água virou sangue, trevas cobrindo a terra. Mas nada abriu os olhos do faraó. Então chegou a última praga, a mais aterrorizante de todas. E antes dela acontecer, Deus deu uma instrução para o povo. Uma instrução que parecia simples, mas que carregava dentro dela o segredo de tudo que viria depois. Escolha um cordeiro sem defeito, sem mancha, sacrifique-o e marque o sangue nas suas portas. E então veio a promessa. Quando eu vir o sangue, eu passarei por cima. Naquela noite, a morte caminhou pelo Egito. Ela não perguntou o nome, não pediu documentos, não verificou quem era mais religioso. Havia apenas uma pergunta. Tem sangue na porta? Onde havia sangue, a morte passou. Onde não havia, ela entrou. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas ignora quando fala de Páscoa. Não era a emoção que salvava, não era a religião, não era a família reunida, era o sangue, só o sangue. Por séculos depois disso, o povo de Israel repetiu esse ritual, ano após ano, geração após geração. Um cordeiro, sacrificado, o sangue derramado. Por que repetir tanto? Porque Deus estava desenhando algo. Cada cordeiro sacrificado era como uma seta apontando para o futuro. Uma imagem incompleta esperando ser preenchida. Uma sombra sem o corpo que a projeta. E então, chegou o momento. Um homem aparece nas margens do Rio Jordão. E um profeta, ao vê-lo, diz uma frase que ecoa pela eternidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Não foi coincidência, não foi figura de linguagem, era o cumprimento de tudo. O Cordeiro do Egito apontava para ele. Os sacrifícios de séculos apontavam para ele. Toda a história apontava para esse momento, porque dessa vez não seria um animal, seria o próprio Filho de Deus. Domingo. Ele entra em Jerusalém. A multidão explode. Gritos de Hosana, mantos jogados no chão. Era o rei entrando na sua cidade. Mas ele sabia algo que a multidão não sabia. Que aquelas mesmas vozes que gritavam Hosana naquele domingo, em poucos dias estariam gritando outra coisa. Segunda e terça-feira. Ele ensina no templo e no caminho. Uma figueira chama a atenção, cheia de folhas, exuberante por fora, mas quando ele se aproxima, nenhum fruto. Aparência sem essência, religião sem vida, forma sem poder. Assim como tantos hoje. Quarta-feira. Uma mulher entra na cena, Maria de Betânia, com um frasco de perfume que valia o salário de um ano inteiro de trabalho. Ela quebra o frasco,
derrama tudo sobre ele. Os discípulos reclamam do desperdício. Ela nem hesita, porque quem realmente reconhece quem ele é, não calcula, não negocia, não mede, se rende. Quinta-feira. Uma última refeição com os 12. Pão partido, vinho derramado. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vocês. Horas depois, um jardim. Getsêmani. Silêncio pesado. Angústia real. Ele cai com o rosto no chão e ora: Pai, se possível, passa este cálice de mim. Mas então vem a frase que define tudo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Madrugada. Passos no jardim. Tocha se aproximando. E um beijo. O beijo mais trágico da história humana. Traição. Jesus é preso. E todos fogem. Sexta-feira. O dia mais sombrio da história da humanidade. Um homem inocente, condenado por um tribunal corrupto, espancado além do reconhecimento humano, humilhado publicamente, uma coroa de espinhos pressionada contra o crânio. E então, a cruz. Mas presta atenção no que estava acontecendo ali, porque o que parecia ser uma derrota era substituição. Tudo que era sua culpa foi colocado sobre ele. Tudo que era o seu medo foi carregado por ele. Tudo que o seu passado acumulou foi posto nas costas dele. Na cruz, ele não estava perdendo, ele estava pagando. Pagando uma dívida que não era dele, por uma pessoa que não merecia, por amor que não tem explicação lógica. Está consumado. O preço foi pago. O véu do templo se rasgou de cima a baixo. O acesso que estava bloqueado foi aberto. A distância entre Deus e o homem fechada para sempre. Sábado. Silêncio absoluto. Nenhuma resposta. O túmulo fechado. A esperança enterrada. Os discípulos escondidos, com medo, sem direção. Mas aqui está algo que você precisa guardar fundo. O silêncio de Deus não é abandono, não é ausência, é preparação. É o intervalo entre a promessa e o cumprimento. Domingo, a ressurreição. O terceiro dia, ainda escuro. De madrugada, mulheres caminham em direção ao túmulo carregando especiarias para ungir um corpo morto. Mas quando chegam, a pedra está removida. O túmulo, vazio. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? A morte foi derrotada, não enfraquecida, não adiada, derrotada. Jesus vive e tudo mudou para sempre. Agora deixa eu ser direto com você. Isso não é só uma história bonita para ouvir na Páscoa e esquecer na segunda-feira. Isso é uma decisão. Porque, assim como naquela noite no Egito, a pergunta não é quanto você sabe sobre o assunto. A pergunta não é há quantos anos você vai à igreja. A pergunta não é o quanto você se esforça para ser uma pessoa boa. A pergunta é: o sangue está sobre a sua vida? Se você está preso em culpa, se o medo te paralisa, se existe um vício que você não consegue largar, se tem um passado que não te deixa em paz, eu preciso te dizer algo. O sacrifício já foi feito. Você não precisa se tornar alguém melhor primeiro. Você não precisa se limpar antes de se aproximar. Você não precisa pagar pelo que fez. Já foi pago. A porta já está aberta. E a pergunta agora não é o que aconteceu naquela semana há 2000 anos. A pergunta é: o que você vai fazer com isso hoje? Se essa mensagem tocou algo dentro de você, não ignore esse momento. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E comenta aqui embaixo uma palavra: Ele vive. Porque essa não é só uma frase bonita. É uma declaração. É a verdade que muda tudo.